A ação muscular e as rugas. Então, há uma classificação estética de Mayo em relação ao padrão muscular. Nesse slide você pode observar, então, o tipo 1, ele caracteriza como cinético. Então, o cinético seria uma movimentação normal, adequada e harmônica. O tipo 2, hipercinético, uma movimentação excessiva. Ela movimenta mais, ela ou ele movimenta o músculo a mais, os músculos têm maior ação, que é o estilo tipo 1. O tipo 3, hipocinético, é uma movimentação mais lenta, não acompanha o que a pessoa quer expressar, então uma expressividade baixa. O quarto, o tônico, então o tônus muscular normal, é o músculo tônico que a gente fala. Estruturas anatômicas posicionadas corretamente. O quinto, o hipertônico, é a ausência de relaxamento. Então, às vezes, o hipercinético, aquele que movimenta muito a musculatura, que é uma pessoa muito expressiva, ela pode passar por um hipertônico, aquela musculatura já não relaxa como deveria. Então, há uma distorção anatômica. Formação de rugas compostas. E o sexto, então, que é o hipotônico, que é o relaxamento excessivo, caracterizado por flacidez, ptose de determinadas estruturas anatômicas. Músculos cinéticos, então, a concordância entre a emoção e a mímica facial. É aí que a toxina vai ter melhor resultado. Aquela pessoa que, quando ela se manifesta, aquela emoção que ela está sentindo tem concordância com a expressão facial dela, com a mímica, não é nem exagerada e nem com uma baixa expressividade. Os músculos hipercinéticos, então, os músculos já contraem-se mais rápido que a emoção. Você mal falou, mal pensou e os músculos já estão se contraindo, demonstrando. Então, há uma expressão um pouco mais avançada. E o músculo hipertônico, há uma perda do controle do hipercinético, uma contração involuntária. Parece zangado, você diz, relaxa essa musculatura. E a pessoa não consegue mais relaxar. Então, já é um grau mais elevado dessa musculatura. Essa musculatura está hipertônica. As rugas, então, aqui mais uma vez o estudo dos músculos abaixadores e elevadores e as rugas que vão se manifestar cortando esses músculos de forma perpendicular. Um vídeo demonstrativo de ação muscular e formação de rugas do terço superior. Então ela faz ali a atuação da glabela com a atuação dos corrugadores. Músculo prócero e corrugador. A região do frontal, fazendo então a contração do músculo frontal e fazendo a elevação das sobrancelhas. O orbicular dos olhos, trabalhando em esfíncter e ali aparecendo, então, se manifestando as rugas e os pés de galinha. Temos também no vídeo a expressão da bunny lines, mais em terço médio, fazendo a contração e demonstrando as rugas do coelhinho. E terminamos por aqui. O que são as rugas? Quais os tipos de ruga e como tratá-las? Vamos ver a seguir. Os tratamentos iniciados aos 30 anos de idade, eles reduzem em 50% as rugas que você iria apresentar aos 60 anos de idade. Já os tratamentos iniciados aos 40 anos de idade conseguem reduzir as rugas em 35% que você iria apresentar aos 60 anos de idade. O que esse slide demonstra? Que quanto antes você iniciar os tratamentos, mais você vai evitar
que as rugas se manifestem mais tarde. Então, aos 30 anos, você consegue reduzir ainda 50% das rugas que você teria aos 60 anos, iniciando então com os tratamentos dermatofuncionais, estéticos, toxina botulínicas e procedimentos dermatofuncionais também associados. As rugas e a musculatura. Então a gente tem as rugas dinâmicas, as estáticas ou passivas e as gravitacionais. O que são as rugas dinâmicas? Elas aparecem durante o movimento muscular e desaparecem no repouso. Então eu fiz a ação do meu músculo, ela apareceu. Arqueei minhas sobrancelhas de forma voluntária, porque eu quis elevar, e apareceu as rugas que estariam dispostas nessa região de frontal. Relaxei, voltei ao repouso, as rugas desaparecem. Então essas são as rugas dinâmicas. As rugas estáticas ou passivas aparecem mesmo com o músculo em repouso. Como eu já fiz muitas vezes esse movimento, eu já tenho uma marcação que não desaparece, que é uma ruga estática, mesmo que eu relaxe a minha musculatura. Geralmente a ruga estática pode ser uma evolução da ruga dinâmica. E as rugas gravitacionais? Elas aparecem devido à pitose das estruturas envelhecidas e flácidas que estão sobrejacentes, também são estáticas, então elas são gravitacionais e estáticas. Um exemplo muito comum é o sulco nasogeniano. Então a musculatura de zigomáticos pode estar um pouco mais enfraquecida, né? Também ocorre a queda, a flacidez de pele e acentua então o sulco nasogeniano. Então é uma ruga estática e gravitacional, pois ocorre por quedas de estruturas sobrejacentes. Rugas dinâmicas. Então, como a gente já falou, ela aparece nos movimentos dos músculos. Podem provocar na pele e evoluem para rugas estáticas. São horizontais e perpendiculares ao músculo frontal. O frontal, as rugas que aparecem nessa região, são geralmente as primeiras rugas a se manifestarem com o envelhecimento. Ocorre também essas rugas em torno da boca. Elas são causadas nessa região pela contração do orbicular dos lábios. As rugas também aparecem nas junções entre uma região e outra região anatômica, e elas também tendem a se tornar estáticas nessa região. Vamos para o vídeo a seguir. Nesse vídeo, então, a modelo com a musculatura exposta faz algumas expressões. Ela se aproxima fazendo o arqueamento das sobrancelhas. Após, ela faz a depressão e aproximação das sobrancelhas, os supercílios. E ali começa a demonstrar, então, a movimentação dos músculos, a contração dos músculos da expressão facial. Mais um slide mostrando as funções da musculatura. As flechas ficam muito claras para onde que o músculo age e contrai, para onde que ocorre a movimentação, fazendo o movimento da estrutura. Indicações estética funcional. Vocês observem nesse slide que cada região ela é responsável por uma ruga. E o que está indicado então de forma estética que a gente pode trabalhar? Todas essas regiões que vocês estão observando nesse slide podem ser trabalhadas ou com a toxina botulínica ou com alguns procedimentos para amenizar esses sinais do tempo. Então, cada região ali caracterizada pode ser trabalhada e melhorada com os nossos tratamentos. Chegamos a um slide interessante. Vamos aprender a dar nome às rugas? A gente verifica a ruga e a sua região. Então, a número 1 ali são as rugas do músculo frontal. Então, qual é o nome dessas rugas? Rugas frontais. A número 2, a ruga glabelares, ela é do complexo glabelar, então daquele complexo de prócero e corrugador. A número 3, rugas periorbiculares ou periorbitais, então os chamados pés de galinha, são rugas devido à ação
do músculo orbicular dos olhos. A número 4, o sorriso do coelhinho, né? As bunny lines, também chamada assim. 5, sulconasolabiais, né? Provocados pelos músculos levantador no lábio superior e também da asa do nariz. 6, as rugas ao redor do orbicular, né? A gente nota em pessoas fumantes mais acentuadas, que são os códigos de barras. O número 7, as linhas de marionete, músculo depressor do ângulo da boca. Rugas do queixo, manifestado pelo músculo mentoniano. Então, tem ação do músculo e a manifestação da ruga. Então, as rugas do queixo, também chamado de queixo de bola de golfe. Então, esses são os nomes das rugas, correlacionadas com a região e com a característica. Então, se dá a sua classificação e nomenclatura. Mais um slide, então, demonstrando toda a região anatômica e a manifestação da ruga. Também número 1, rugas frontais, número 2 do complexo glabelar, o número 3, os pés de galinha, 4, bunny lines, 5, sulco nasolabial, 6, orbicular da boca, o código de barra, o 7, as linhas de marionete e as rugas do mento ou bola de golfe. Vamos fixar as rugas horizontais e verticais da raiz do nariz, desenvolve sob ações do músculo prócero, esse músculo medial, para os orientais e corrugador dos supercílios, esse músculo, para as rugas verticais da região da glabela. Vamos a seguir. Mais uma fixação, aí um movimento de orbicular dos olhos e os pés de galinha ao raio do sol, muito bem representado nesse slide. As rugas gravitacionais, como eu já comentei com vocês, elas aparecem na ausência do movimento, decorrem do envelhecimento pela queda das estruturas, gravidade provoca a queda da pele, né? Os músculos do terço inferior com a perda do contorno da mandíbula também, aparecimento do sulco mentolabial e músculos da mímica elevadores do terço medial enfraquecem, então ocorre também maior aparecimento dessas rugas gravitacionais. Um exemplo de ruga gravitacional, né, e o seu grau de severidade muito bem colocado, do 0, 1, 2, 3 e 4, devido aos músculos elevadores do lábio superior e zigomático. Então, esses músculos enfraquecidos, como eu já falei, aí mais um slide de fixação. E com isso tudo nós podemos então entender as manifestações das rugas, as diferenças das rugas dinâmicas, estáticas e gravitacionais, entender como que a toxina botulínica vai funcionar nessas rugas, né? Ela vai relaxar as rugas dinâmicas, vai ajudar a suavizar as rugas estáticas, mas precisa de tratamentos combinados para onde já teve essa perda de colágeno, essa marcação que está estática, ter uma resposta melhor do paciente. Espero que vocês tenham compreendido e vamos para o próximo módulo.